Sabe quando a vida parece um grande emaranhado, super complexa e a gente se sente meio perdido? Pois é, às vezes, um hábito bem simples pode ser a chave para começar a desembaraçar tudo isso. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas vamos mergulhar nessa ideia. Tudo começa com uma sensação que, olha, muita gente vai se identificar. O criador de conteúdo Pedro Cook resumiu bem esse sentimento. É aquela coisa de passar o dia apagando incêndio, sabe? Só reagindo aos problemas, às demandas dos outros, sem um pingo de direção própria. E essa é a tal da armadilha da reatividade. É quando uma pessoa se vê trabalhando 12, 14, às vezes até 16 horas por dia. A cabeça tá a mil, cheia de ideias, o corpo não para, mas parece que a vida não tem intencionalidade. Chega no fim do dia e fica aquela sensação, tá, mas o que eu realmente fiz avançar hoje? Ok, mas então qual é a saída? A resposta pode surpreender. A primeira reação de muita gente é de desconfiança. Tipo, escrever um diário? Isso não é coisa de adolescente ou de quem tem tempo sobrando? Mas olha, essa ideia merece um olhar mais atento. Então, antes de mais nada, vamos resolver a parte prática. Muita gente já trava aqui antes mesmo de começar. Mas o processo é muito, mas muito mais simples do que parece. Basicamente, só precisa de 3 coisas. Primeiro, um caderno que dê gosto de pegar, sabe? Que seja bonito, que dê vontade de abrir. Segundo, uma caneta que seja boa de escrever, que a experiência física seja prazerosa. E terceiro, criar uma frequência, um hábito, de preferência diário. O ambiente que a gente cria em volta de um hábito ajuda demais a manter a constância. Certo, mas aí vem o verdadeiro obstáculo, né? Aquele que paralisa a maioria das pessoas. A página em branco. O que se escreve ali? Felizmente existe uma estrutura bem simples que funciona como um excelente ponto de partida. Olha, e é aqui que a mágica acontece. O que é realmente interessante nesse processo é como ele transforma o diário, que seria só um registro de fatos, em uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos. O primeiro passo é quase como ser um repórter da própria vida. A ideia é escolher um evento do dia e descrever o que aconteceu, de forma bem factual, sem julgamento, sem drama, só os fatos. Parece simples, mas o objetivo aqui é criar um espaço entre o que acontece e a história que a nossa mente conta sobre aquilo. E este slide aqui ilustra isso perfeitamente. Do lado esquerdo, o fato. O prazo de um projeto foi antecipado. Ponto. Do outro, a história. Isso é um desastre. Tudo vai falhar. O mesmo evento pode gerar 10 narrativas diferentes, e cada uma delas cria uma emoção. Quando a gente aprende a separar uma coisa da outra, a gente ganha poder sobre a nossa reação. O segundo passo é um verdadeiro antídoto. É o momento de escrever sobre algo que deu certo, algo que foi feito bem. Pode ser uma vitória minúscula, uma coisinha boba, ter resolvido um problema com calma, ou ter cumprido uma promessa. Isso é fundamental para lutar contra uma tendência natural do nosso cérebro. Os neurocientistas chamam isso de viés da negatividade. É algo evolutivo, sabe? Nossos ancestrais precisavam prestar muito mais atenção nas ameaças para sobreviver do que em celebrar as vitórias. Só que hoje em dia, esse mecanismo acaba distorcendo a nossa realidade. Forçar o cérebro a registrar os pontos positivos ajuda a reequilibrar a balança. Agora o terceiro passo, aqui a coisa fica muito interessante. É a hora de olhar para algo que não foi tão bem. Mas calma, o objetivo não é se culpar, não é se punir. Pense nisso como coletar dados. Dados sobre si para começar a identificar padrões. Porque com o tempo, esses padrões começam a saltar da página. A gente começa a perceber que tipo de situação tira a gente do sério. Qual pensamento costuma vir antes de uma decisão ruim? Qual é o gatilho daquela reação que a gente sempre se arrepende depois? Só de nomear essas coisas, a nossa relação com elas já muda. E por fim, o quarto passo, o zoom out. É sair do evento específico do dia e olhar o quadro geral. É como subir numa montanha para ver a paisagem toda. O que esse pequeno episódio diz sobre a fase de vida atual? Para onde esse comportamento está levando? É aqui que o simples registro vira autoconhecimento de verdade. E quando esse exercício se torna consistente, ele nos leva a uma compreensão muito mais profunda. A escrita deixa de ser um mero registro de acontecimentos e se torna um exercício ativo de construção de narrativa. Sabe, a nossa identidade não é uma coisa fixa, de pedra. Ela é, na verdade, uma história que a gente está constantemente atualizando. Em grande parte, somos a história que contamos sobre nós mesmos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A maioria das pessoas deixa essa história ser contada no piloto automático. Os dias vão passando, parecem episódios soltos de uma série.
O que essa prática da escrita faz é começar a conectar os pontos. Começa a se enxergar a linha que liga tudo. Os avanços, os tropeços, o caminho que está sendo trilhado. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. A escrita se torna a prática de assumir a autoria da própria história. Essa é a grande questão que essa prática nos obriga a encarar. A maioria de nós vive como se fosse um personagem na própria vida, apenas reagindo ao roteiro que aparece na nossa frente. Mas a gente sempre tem a opção de pegar a caneta e começar a escrever. E ser o autor, veja bem, não significa inventar coisas que não aconteceram ou viver numa fantasia. Significa escolher como interpretar o que aconteceu. Significa decidir quais eventos merecem mais destaque na nossa história e, principalmente, quais padrões a gente quer mudar e quais quer manter. É um ato de pura intencionalidade. No fundo, o que esse hábito faz é forçar uma mudança do modo reativo para o modo reflexivo. E como o gráfico aqui mostra, a diferença entre viver de um jeito e de outro no longo prazo é gigantesca. O resultado disso não aparece da noite para o dia. É um processo sutil, lento. Ninguém acorda uma pessoa completamente diferente em 2 semanas. Mas, semana a semana, é possível se entender um pouquinho melhor e tomar decisões um pouco mais conscientes. Então a pergunta que fica no final é essa: que direção dá para a própria história daqui para frente?